Muito bem, então vamos começar aí a quinta semana, né, do PET volume 2, segundo bimestre, a parte, né, da carga horária complementar à aula de História, né, segundo ano. Eu sou o professor Beto. O nosso tema da semana, dessa quinta semana, é a Constituição de 1824. Antes de começar a aula, gostaria de pedir, né, para que vocês se inscrevam no canal Recorte Histórico, lá no YouTube, né, no canal do professor Beto, e também nos siga, né, no Instagram, no @recorte_histórico. Então, para começarmos a aulinha, né, sobre a Constituição de 1824, vamos fazer aí uma pequena e rápida análise de uma charge, né, a charge, né, tem aí o Dom Pedro I, tirando, né, a Constituição aí de um berço, né, que representa aí o Império, né, e ele fala que vai se chamar Constituição, tá? A gente vai entender até o final da aula o motivo, né, e o que essa charge tenta fazer aí uma crítica, tá? Então, até o finalzinho da aula, nós vamos voltar aí na charge para poder entender um pouquinho melhor a respeito dela. Constituição, né? O que é uma Constituição? Tá? A gente ouve muito falar, né, da Constituição brasileira, que você não está respeitando, você está desrespeitando, você está respeitando. O que é essa Constituição? O que é uma Constituição? Uma Constituição é um conjunto de leis que regulam a vida da nação. Tá? Então, a Constituição é onde estão as leis, né? Existem outros livros de leis, né? O Código Penal, o Código Civil e vários outros conjuntos de leis, CLT, tá? Mas essas leis que existem, elas estão abonadas pela Constituição Federal, né? A Constituição Federal é a chamada Carta Magna, né? É o documento onde que estão as leis que devem ser respeitadas no Brasil. Até mesmo para a criação de novas leis tem que se observar a Constituição. Então, a Constituição é esse conjunto de leis, né, que regulam a vida das pessoas, né, a vida da nação, né, a vida do país. E tem vários tipos, né, de Constituição, né, de constituições, e as duas principais formas, né, de quanto à origem da Constituição, né, como que se traz uma Constituição à vida, né, como se produz uma Constituição. As duas principais formas é a promulgação e a outorgação, né, a Constituição promulgada e a Constituição outorgada. Tá? A Constituição promulgada é aquela Constituição em que existe uma grande participação popular, né, através de uma Assembleia eleita pelo povo. Então, o povo vota, escolhe os seus representantes, e os seus representantes, né, os chamados constituintes, eles vão criar leis, né, que vão beneficiar a nação, e beneficiando a nação, essas leis beneficiam a população, né, o povo da nação. Então, essa Constituição promulgada, ela é uma Constituição que foi votada, debatida entre os representantes do povo, escolhidas as leis, né, e dessa forma é uma Constituição mais democrática. Tá? Então, a gente tem como exemplo dessa Constituição a Constituição atual brasileira, né, a Constituição de 1988. Houve uma eleição, né, de constituintes, e esses constituintes fizeram essa Constituição, que foi promulgada pelo governo. Né? O governo sancionou a Constituição, né? Ele deu um caráter legal a essa Constituição. E a outra forma, né, quanto à origem da Constituição, a Constituição outorgada. Ela é elaborada diretamente pelo governo. Tá? Então, isso é típico de governos ditadores, de governos totalitários, né, em que ele
ele mesmo, né, o governo, sem a participação popular, sem Assembleia Constituinte, sem eleição, sem escolha, sem votação, sem debate, sem discussão, ele coloca essa Constituição, né, para vigorar na nação, sem nenhuma participação popular. Tá? Então existem essas duas formas aí, né, de quanto à origem da Constituição. Ela pode ser promulgada ou ela pode ser outorgada. Né? A outorgada ela é típica, né, como eu já falei, de governos totalitários. O contexto, né, da Constituição de 1824. Tá? Então, agora a gente vai falar mais especificamente a respeito, né, da Constituição de 1824. Ela é feita, né, pós a independência. Né? O Brasil havia acabado de se tornar independente, 1822, né, a independência do Brasil. Havia passado por todos aqueles processos, né, de reconhecimento, de independência, externo, interno. Dom Pedro havia unificado aí a colônia, né, as províncias, né, que faziam parte da colônia, e o Brasil, então, vai criar, né, o Dom Pedro I, ele vai criar, né, a Constituição. Existia, né, dentro desse contexto, uma disputa política pelo poder. Tá? Os conservadores, né, liberais, muitos queriam permanecer, né, o Brasil como colônia de Portugal. Então havia aí uma disputa entre grupos políticos, né, com interesses diversos, né, nessa nova fase do Brasil, né, onde o Brasil havia deixado de ser colônia e passou a se tornar um país independente. Porém, a gente está falando da Constituição de 1824, mas é importante saber que em 1823 ocorreu no Brasil uma tentativa de se criar uma Constituição. Tá? Essa Constituição de 1823 ela estaria ali, quanto à origem, na promulgação. Né? Criou-se uma Assembleia Constituinte em 1823 para que pudesse elaborar uma nova Constituição. Porém, essa nova Constituição, a de 1823, né, que estava sendo debatida na Assembleia Constituinte, ela limitava, né, o poder de Dom Pedro. Dom Pedro começou a perceber que havia ali, né, a intenção dos constituintes em fazer com que ele tivesse apenas um papel decorativo no Brasil, né, que ele não pudesse exercer o seu papel de imperador. Então, o Dom Pedro I ele vai perceber essa limitação, né, da Constituinte, porque existia ali artigos, né, e leis, como, por exemplo, o voto dos latifundiários, né, que faziam com que somente pudesse votar no Brasil quem fosse latifundiário, né, somente a elite brasileira. Era uma das características aí da Constituição de 1823, esse voto dos latifundiários. Uma outra característica é que ela foi chamada, né, de Constituição da Mandioca. Né? Por que Constituição da Mandioca? Só por essa Constituição, né, de 1823, só poderia votar quem tivesse uma renda anual referente a uma determinada quantidade de farinha de mandioca. Né? Então, existia esse lastro, né? Essa ligação. Só podia votar quem conseguisse alcançar, né, durante um período um valor equivalente a tantas toneladas de farinha de mandioca. Por que se media por farinha de mandioca? Né? Era porque a farinha de mandioca era o principal alimento dos escravos. Então, a produção de farinha de mandioca era muito grande. Então, criou-se esse lastro, né? Essa ligação entre produção de farinha de mandioca e direito
né, a voto. Por isso ela foi chamada de Constituição da Mandioca. Ela foi então recusada por Dom Pedro I, né, porque ele achava que se limitava ali o seu poder, né, o seu direito, e ele vai, num ato autoritário, mandar fechar a Assembleia, né, acabar com a Constituinte, fechando a Assembleia. Esse fato, né, de fechar a Assembleia foi um fato que ocorre numa noite, né, lá em 1823, ficou conhecido como a Noite da Agonia, né, porque os, a Assembleia, né, foi fechada e os deputados que ali estavam, né, criando a nova Constituição, ficaram presos dentro da Assembleia. Então, esse fechamento, né, esse fato esse ato autoritário de Dom Pedro I ficou conhecido como Noite da Agonia. Como fechou-se a Assembleia, né, o Dom Pedro não aceitou, não promulgou a Constituição de 1823, o Dom Pedro I vai convocar um grupo de juristas, né, para se criar uma nova Constituição. Então, o Dom Pedro I vai dar vida a uma nova Constituição através, né, da origem ali outorgada. Né? Ele não vai mais promulgar, não vai ser uma Constituição debatida, discutida dentro de uma assembleia, né, de deputados que haviam sido escolhidos. Então, essa carta, né, de 1824, né, a Constituição de 1824, ela é considerada uma carta outorgada, né, imposta por Dom Pedro I. Algumas outras características, como um Estado centralizado, né, ele não dava autonomia às províncias, não dava liberdade às províncias de se criar leis, de se escolher governantes. Né? Então, esse poder era centralizado nas mãos do Dom Pedro I. Né? Era uma forma autoritária, absolutista, né, em que Dom Pedro I estava inserindo ali o governo brasileiro. A gente percebe, né, esse poder, esse autoritarismo, esse absolutismo do Dom Pedro I quando a gente olha a criação dos poderes. Né? Na Europa, por exemplo, a Revolução Francesa, né, o Iluminismo defendiam a criação de poderes, né, de 3 poderes, né, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. No Brasil foi criado, né, foram criados esses poderes na Constituição outorgada por Dom Pedro I. Porém, ele cria um 4º poder, né, o chamado poder moderador. No Brasil passa a ter 4 poderes ao invés de 3 poderes, como estava sendo criado na Europa: o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder chamado de poder moderador. O poder moderador e o poder executivo eram de Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I ele tinha esse direito, né, de exercer o poder executivo e também exercer o poder moderador. O poder moderador permitia que Dom Pedro I pudesse fechar o executivo, escolher, fechar o legislativo, escolher os membros do executivo. Ele poderia governar, né, ter direito a criar leis por conta própria. Então, era um poder, né, que permitia, né, e que dava, né, todos os direitos e todos os poderes, né, ficariam nas mãos de Dom Pedro I. Uma outra característica, o voto censitário, né, que era medido conforme a renda, né, do cidadão. Então, só se podia votar quem tivesse uma renda em tal valor anualmente. Né? Então, excluía-se assim toda aquela camada popular, né, as classes mais baixas, e inseria, né, o direito ao voto àquelas classes mais altas. Né? Somente a elite
poderia votar e ser votada. Implementou também o mandato vitalício para senadores, ou seja, aqueles senadores que eram eleitos, né, os senadores que eram escolhidos para o legislativo, eles tinham um mandato vitalício. Hoje, por exemplo, né, comparando com a Constituição de 1824, hoje o senador ele tem direito, ele tem, quando eleito, ele pode ficar 8 anos no governo, né, no poder ali legislativo, no Senado, enquanto deputado e presidente da República são eleitos para mandatos de 4 anos. Tá? Então, o senador, 8 anos, deputados, presidentes, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, são eleitos para mandatos de 4 anos. Tá? Uma outra característica é o chamado Estado confessional. Tá? A Constituição de 1824 ela impôs ao Brasil o Estado chamado Estado confessional, ou seja, um Estado ligado a uma determinada religião, tá? Que era a religião católica. Então, a Constituição de 1824 ela vai ter essa característica, né, de ser de tornar o Brasil, de tornar a nação um Estado confessional onde existia uma religião oficial, a chamada religião, né, a Igreja Católica. E isso só vai acabar com a Constituição de 1891, né, que vai acabar e vai tornar o Brasil um Estado laico, né, ou seja, um Estado que não possui religião oficial. Terminando aí, né, essas explicações a respeito da Constituição de 1824, a gente pode voltar ali na charge, né? Vai se chamar Constituição. Né? Aí agora a gente já entendeu bem, né, por que o Dom Pedro I está carregando, né, aqui o livro da Constituição como se fosse um neném, né, que ele tirou do berço, né, porque ele considerava aquela Constituição como sendo filha dele. Né? Ele estava dando luz a uma nova Constituição no Brasil. Assim a gente encerra, né, a respeito aí do tema, né, a Constituição de 1824, e mais uma vez, né, eu peço, né, a vocês aí que se inscrevam lá no canal e que sigam lá no Instagram. Tá? A gente termina aqui a aulinha. Um abraço a todos e até a próxima.